Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui quem fala é a professora Larissa e hoje estou aqui para responder mais uma questão de língua portuguesa da banca Ganzarol. Dividindo a tela aí com vocês, a questão que eu trouxe hoje, ela tem um foco nas linguagens formais e informal. Tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas porque para essas mesmas nomenclaturas temos palavras sinônimas. No caso, temos para a mesma determinação, por exemplo, para a linguagem formal, nós também temos culta, né, outras denominações, e isso dificulta um pouco. Mas hoje vocês vão ver que vocês irão tirar de letra. Eu tenho um texto aqui, e esse texto, ele se chama As Boas Lições do Meu Pai. Eu trouxe só um trecho dele, vocês podem perceber que eu suprimi aqui, porque vai ser o necessário para que possamos compreender qual foi a linguagem utilizada aqui pela autora, que a autora é Ana Paula Padrão, de 2017, e isso aqui, no caso, ela foi retirada do site da revista Isto É. Eu aconselho você que vai fazer provas aí de língua portuguesa, ou pode ser qualquer outra disciplina, você sempre está olhando aqui de onde veio, da fonte, principalmente de língua portuguesa, quando nós estamos trabalhando gêneros, já te dá uma boa dica aí sobre qual será. Vamos ver primeiro, vamos fazer diferente. Eu quero hoje aqui analisar o que o comando pede de você, depois nós retornaremos ao texto e assim vamos dar sequência. O comando pede o seguinte: observando o nível da linguagem utilizada pela autora, percebe-se o uso de linguagem predominantemente formal, pela objetividade e clareza. O que é uma linguagem formal? É aquela linguagem que eu tenho um discurso monitorado, eu não trabalho falas do dia a dia, nem expressões corriqueiras. Eu acho interessante quando você lembra de formal, lembre uma pessoa vestida formalmente. Lembra do William Bonner, por exemplo. Você jamais vai imaginar ele no Jornal Nacional utilizando uma linguagem que nós usamos no dia a dia, correto? Eu falo uma linguagem mais despojada. Então, ele vai trabalhar uma linguagem mais formal, sem ali algumas variações, no qual ela obedece ali a língua portuguesa na sua forma mais rígida. Também podemos falar linguagem predominante formal, também temos outros sinônimos que são a linguagem culta, tá? Nós também temos a gramática normativa, todos esses conceitos referem-se à mesma coisa, linguagem formal. Nós temos aqui a letra B, coloquialismos adequados à informalidade da profissão da autora. O que é uma linguagem coloquial? Ela é ao contrário da formal, porque a linguagem coloquial é uma linguagem informal. É aquela linguagem que você utiliza no seu dia a dia, aquela linguagem que você utiliza quando você está com seus amigos, na sua casa, com a sua família. Ao invés de você dizer bora, tá, quando você utiliza algumas gírias. Então, tudo isso faz parte do contexto coloquial. E a linguagem coloquial ela também pode ser falada informal, pode ter outras variações no momento, as mais utilizadas que eu me recordo são essas. A letra C, linguagem formal com tom informal para aproximar-se do leitor. Meu Deus, professora, tem como isso? Tem. Porque assim, a autora ela pode utilizar no todo o contexto do texto uma linguagem mais formal, né? Uma gramática, a escrita da língua portuguesa de forma a não conter erros nem desvios gramaticais, mas em certos momentos ela não é um deslize, porque eu acredito ser, no caso, opcional da autora, né? Para que, quando o leitor for fazer a leitura, ele se sinta ali, né, no caso, representado, que ele se sinta identificado ali naquele momento. E na letra D, presença marcante de gírias próprias da linguagem dos jovens. Então, nós temos aí muita véi, mané, qual é, né? Tudo com aí que eu lembrei agora. Então, tem várias gírias aí.
Eu não sei se eu estou muito por dentro, acho que eu passei um pouquinho dessa fase aí, né? Mas vamos voltar aqui, porque senão eu vou denunciar a minha idade. Então vamos fazer a leitura? O título é As Boas Lições do Meu Pai. Um dia, numa visita ao meu pai, notei que ele me olhava longamente. Daquele jeito que fazia quando tinha uma questão na cabeça. Até agora, totalmente, né? Dentro dos padrões aí da gramática. Mas quando você vê aqui, já temos focando aqui, nós já temos aí algumas figuras de linguagem, algo nesse sentido. Mas vamos dar continuidade. E veio o comentário. Sua calça está rasgada. Era o começo da tendência dos jeans detonados. Sim, pai, está, eu respondi. Naquela época, eu já há muito tinha uma profissão e pagava minhas próprias contas. Então, quando eu falo assim, jeans detonados, né? Então, eu já tenho aqui uma linguagem bem despojada que a autora introduz da personagem aí. Ele me deu então aquele olhar apertado e o sorriso de canto de boca que eu conheço tanto. Era uma aprovação. Quando ela fala esse sorriso de canto de boca, né, é uma expressão que nós falamos, inclusive, aí no dia a dia. Então, nós já temos aqui algumas expressões que podem ser aí, no caso, colocadas como coloquial. Me lembrei de quando tinha 9 ou 10 anos de idade e ia com ele para os botecos, onde uma rodinha de homens tomava cerveja e todos falavam de política. Primeira coisa, nós já temos aqui o diminutivo. Onde é que a gente gosta de utilizar o diminutivo? Principalmente na linguagem feminina, isso não estou querendo fazer nenhum jus aqui, isso que já é bem estudado na variação linguística. A mulher gosta de utilizar mais diminutivos. Né? Então, nós já temos aqui algo relacionado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. A menina que prestava muita atenção na conversa ganhava aquele meio sorriso do pai. Alguns anos mais tarde, bati o carro dele e trabalhei 3 meses seguidos para pagar a conta do conserto. A família criticava o pé pesado da jovem ao volante. Peraí. Pé pesado da jovem ao volante, mas o volante não é na mão? Pé pesado, então nós já temos aí algumas expressões corriqueiras, né? Algumas expressões coloquiais. Meu pai devolvia os comentários com aquele mesmo sorriso de ironia e um certo orgulho. Então o pai dela, né, passava batido aquilo ali, fazia uma certa brincadeira e deixava para lá. Vamos agora, eu pergunto a você, depois que eu fiz a leitura do texto, que eu expliquei aqui cada item, qual é a linguagem, o nível da linguagem utilizada pela autora? É uma linguagem predominante formal? É uma linguagem que predomina o coloquialismo? É o tempo inteiro trabalhando expressões do cotidiano? É uma linguagem formal com um tom informal para aproximar-se do leitor? Ou é uma linguagem que tem presença marcante de gírias próprias da linguagem dos jovens? Eu vi algumas expressões ali, só que não chega a dizer que eu tenho uma presença marcante, tá? Alguma leve referência, mas presença marcante eu chego a ser um pouco uma extrapolação. Então, pessoal, não posso dizer que a linguagem predominante é formal, porque nós vamos ter alguns momentos ali, ela trabalhando algumas falas coloquiais, algumas expressões faladas no dia a dia. Coloquialismo, o texto, eu não posso dizer que a autora ela trabalhou no decorrer de todo o texto uma linguagem coloquial, porque não foi assim que ela fez, tá? Ela fez uma intercalação. Então, eu posso eliminar essa alternativa também. Na letra C, uma linguagem formal com tom informal para aproximar-se do leitor. Correto, esse é o nosso gabarito. A autora ela não quis ali sair do contexto de uma linguagem formal, num todo, né? Ela trabalhou em sua maioria, só que ela trazia algumas pitadas em alguns momentos ali, uma linguagem coloquial, como diz aqui, para aproximar-se do leitor.
quando ela diz assim que a família criticava, dizia que ela tinha um pé pesado no volante, né? Então, primeiro trazemos aí a crítica familiar, que é algo bem corriqueiro na família brasileira, acho que em todo o local, né? Não vou fazer essa restrição. E também, no caso, na hora que ela trabalha e alguns termos, o jeans rasgado, né? Ela fala na rodinha lá do bar, olha aqui, rodinha do bar dos homens que estavam lá bebendo, tá? Então, esse é o nosso gabarito, a letra C. Nós temos aqui a letra D, presença marcante de gírias. Eu já disse aqui que não temos essa presença tão forte de gírias. Não foi um texto intercalado aqui com muitas gírias, tá? Então, pessoal, não tem como não ser o nosso gabarito, a letra C. Pode marcar aí sem medo, né? Sem medo de ser feliz, porque esse é o nosso gabarito, letra C. Eu trouxe aqui para vocês o gabarito comentado, tá? E fica a cargo de você, se você ainda tiver alguma dúvida, você faça uma pausa, faça a leitura, isso aqui é para você. Voltando aqui na tela com vocês, muito obrigada, se você chegou até aqui, deixa aquele like, lógico, né? Se você achar que merece, deixe essa força para nós. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ou então compartilhe também com os seus colegas, amigos, né? Eu desejo bons estudos para você. Até a próxima. Tchau, tchau.